Amém, igreja, graça e paz. Amém, vocês são uns valentes, a hora não vos trocou as voltas. Estão cá a horas, valentes. Graças a Deus por tudo aquilo que Deus é na nossa vida, o cuidado de Deus a cada dia. Temos motivos para dar graças a Deus, amém? Motivos para celebrar Jesus. E quero trazer 2 ou 3 versículos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 10. Aleluia. 3 versículos, Evangelho de São João, capítulo 10 e versículo 14. Jesus, ele nos diz estas mesmas palavras. Ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. É tremendo, não é? Ele é o bom pastor, ele nos diz, ele é esse bom pastor e conhece as suas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Nós conhecemos este bom pastor. Temos conhecido a nossa vida. Amém. Ele tem sido este bom pastor. Glória a Deus. E diz o verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Por isso, se pensarmos o que é que eu posso dar graças a Deus, louvar, amados, aqui é o principal que nós podemos dar graças a Deus e hoje louvar, adorar a Deus, abrir a nossa alma, cantar para Deus, agradecer a Deus, porque Ele deu a sua vida por cada um de nós. Amém? Amém. E nos diz o verso 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E nós estamos incluídos aqui, amém? Quando Jesus falava para este povo judeu e falava acerca de nós, e nós hoje estamos incluídos naquilo que está aqui escrito na palavra de Deus. Eu também tenho outro rebanho e nós podemos hoje aqui estar. E hoje estamos agregados ao Pai, agregados àquilo que é esta mesma vida através de Jesus Cristo. Então hoje temos este bom pastor. Ele está connosco, a cada dia tem estado connosco e vai continuar a estar connosco. Pertencemos a Ele, estamos agregados e hoje somos um só rebanho, amém? Somos uma só igreja. E vamos levantar a nossa voz e vamos orar a Deus por toda a igreja desta nação. Nós aqui estamos hoje como corpo deste mesmo mundo, somos a igreja de Jesus, somos povo de Deus. Pela vida de Jesus, hoje podemos dizer: Senhor, eu faço parte deste rebanho, Senhor, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus aquilo que Ele é na nossa vida, aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações, a cada um de nós, à nossa casa, à nossa família. Vamos orar também pela nossa casa, para que ela também possa fazer parte deste mesmo corpo, deste mesmo rebanho, amém? Que é ser e fazer parte deste bom pastor, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Jesus, porque neste lugar temos a oportunidade, Senhor, Deus, de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela liberdade, obrigado, Senhor, por tudo o que Tu nos tens dado, Deus. Senhor, por esta casa, por cada vida que faz parte, Senhor, desta mesma casa. Senhor Jesus, somos Teu povo, somos Teu rebanho, Senhor. Tantas vezes nós somos comparados a tantas coisas, Deus, como sendo, Senhor, corpo, como sendo rebanho. E hoje, quando Tu falavas estas palavras ao nosso coração, Senhor, à nossa vida, Deus, oramos também pela nossa família. Oramos, Deus, por aqueles que, Senhor, já ouviram falar de Ti, mas Te possam conhecer também como Senhor, como bom pastor das suas vidas a cada dia, Senhor. Entender esta verdade, esta Tua vida por nós, Senhor. Mais ninguém, Senhor, pagou este preço como Tu pagaste este preço, Senhor, pela nossa salvação, Pai. Por isso oro por esta igreja, oro por esta cidade, entregue-te a esta nação, Senhor. Entregue-te, Deus, onde está a Tua igreja espalhada por todo o mundo, Senhor, por todo o lugar. O Teu povo, Senhor, Te busca, Te louva, faz parte deste grande rebanho, Senhor. Sejamos vidas, Deus, que a cada dia, Senhor, possamos perceber, Senhor, o privilégio que temos de ter-Te na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas e em todas as coisas, Deus, Te dou graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E o povo de Deus pode dizer amém. Amém, aleluia. Nós vamos louvar a Deus, amém. Porque nós estamos aqui porque Ele é o nosso bom pastor, amém. Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos busca, Ele faz tudo aquilo que nós precisamos. Ou tenta fazer tudo aquilo que nós precisamos, porque há uma parte que está nas nossas mãos. Há uma parte que está nas nossas mãos, a parte de sermos e querermos ser guiados por Ele,
de querermos obedecer-lhe, de querermos a sua proteção, de querermos ser-lhes sujeitos. Ou seja, há uma série de coisas que está na nossa parte, que é o querer. Amém? Mas Ele está pronto. E por isso nós estamos aqui, porque nós queremos reconhecer, amém? Queremos reconhecer que Ele é o nosso pastor e queremos ser guiados por Ele em todas as áreas da nossa vida, amém? E aquelas que nós ainda não percepcionamos, aquelas coisas que ainda não chegamos à luz, que a luz possa brilhar na nossa vida, o entendimento possa abrir-se na nossa vida, possa ser revelado à nossa vida, para que possamos caminhar um caminho mais excelente. Amém? Segundo a sua vontade. Amém? Vamos levantar as nossas mãos, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Amém? Não fiquem com as vossas mãos para baixo, levantem-nas. Graças a Deus temos mãos, amém? Graças a Deus temos braços, graças a Deus podemos ficar de pé, amém? Porque temos saúde, porque temos força nas nossas pernas. Se calhar há de chegar um momento, temos ali a nossa irmã que tem estado aflita nas suas pernas, com dores, e ela está de pé. Glória a Deus, amém? Então, quanto mais nós podemos estar, porque é o Senhor que dá vigor ao cansado, que dá força àquele que não tem nenhuma força, amém? Então nós nos levantamos, nós nos colocamos de pé, nós levantamos as nossas mãos para o céu, os nossos olhos, de onde nos vem o socorro, amém? Aleluia! Obrigada, Senhor, graças te damos, Tu és o nosso pastor. Obrigado, Paizinho querido e amado. Guia-nos à Tua verdade, guia-nos à Tua luz. Digno és da canção que eu possa cantar, digno és do louvor que eu possa trazer. Digno Tu és de todo
cheio da tua presença e partilhar o teu amor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos possa encher. Amém. Que Deus nos possa encher. Amém. Que isto possa ser o nosso desejo. Eu gostava de todos a sentar, convidar a sentar. Amém. Obrigado ao grupo de louvor. Aleluia. Amém. E realmente que este possa ser o nosso desejo. Minha vida está no teu amor. A minha confiança está em ti. E eu nada temerei. Amém. Aleluia. Deus é bom, amém? Em todo o tempo Ele é bom. E nós damos louvor a Ele. Amém? Porque Ele comanda a nossa vida. E quando Ele é o nosso pastor, nós deixamos que Ele comande a nossa vida. Amém? Quando nós queremos estar no aprisco, debaixo do seu refúgio, da sua guarda, nós deixamos que Ele comande a nossa vida. Mas nós temos que decidir o que é que comanda a nossa vida. Se somos nós, se é Ele. Nós temos que decidir o que comanda a nossa vida, amém? Se são as coisas que nos dominam, o que está ao nosso redor, os nossos desejos, as nossas vontades, o que é que domina, amém? Eu falava na última vez que partilhei sobre o que é que denuncia o teu falar. E falava sobre isto, sobre o que é que domina a nossa vida. E há coisas que podem dominar, mas eu quero te dizer que Deus quer dominar a nossa vida, amém? Há coisas que podem querer dominar a nossa vida e nós podemos deixá-las ou não. Depende daquilo que nós queremos para nós. Depende daquilo que nós queremos que atue na nossa vida, que flua na nossa vida. Tu queres que fontes de águas vivas fluam na tua vida? Então há uma escolha. Tu queres que rios, águas limpas corram dentro de ti? Então há uma escolha. Queres que elas fluam para fora de ti? Há uma escolha. E isso tem a ver com aquilo que domina a nossa vida. Porque Deus tem muito mais para nós. E hoje eu quero falar sobre poder e autoridade. Em Lucas 9, 1 e versículo 2 diz assim, um versículo que nós conhecemos. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demónios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós conhecemos este versículo porque nós o citamos, que Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada nos faz dano algum. Nós conhecemos, não conhecemos? Eu quero perguntar, a quem é que Jesus estava a falar este mesmo versículo? Ele diz que estava reunido com os 12, que eram discípulos. Se eram discípulos, eram aqueles que estavam próximos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que o reconheciam como o seu pastor. A voz que comandava a sua vida. A voz que dominava, que dizia, vamos para aqui, eles iam, façam assim, eles faziam. Ele estava a falar àqueles que lhe eram próximos. E eu quero te perguntar hoje, como é que tu te vês diante de Deus? Será que és discípulo? Será que te vês como filho? Como é que tu te vês? Porque poder e autoridade é para aqueles que são filhos. Poder e autoridade são para aqueles que são discípulos, que seguem Jesus, que não deixam outras coisas dominar a sua vida,
mas colocam-se numa posição para que Ele domine, para que Ele seja o Senhor, para que Ele seja o Salvador e possam fazer as mesmas ou mais coisas que Jesus fazia. Porque o próprio Jesus disse, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade. Para quê? Expulsar todos os demónios, curar doenças. Aleluia. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. É tão interessante que existe uma diferença, curar doenças e curar enfermos. É porque enfermidades não significa que seja só uma doença ou seja só no corpo. Há vários tipos de enfermidades. Há na alma, no espírito. Mas Jesus lhes deu poder para operar em todas as áreas. Amém? E nós temos poder e autoridade. Mas eu quero fazer e mostrar a diferença entre poder e autoridade. Eu comecei a pensar, Deus, tu nos deste poder e autoridade. Quando tu, Jesus, disseste isso aos teus discípulos, porquê é que tu não só usaste uma palavra? Porque são coisas distintas. Aqui são coisas distintas. Não é? Nós podemos ver, e recebereis poder e virtude, o alto, esperai, para que sejais revestidos. Era para que eles fossem revestidos de uma autoridade, fossem cheios para irem, para fazerem. Poder aqui, poder é uma posição, é dado como título. Como filhos de Deus nós temos poder. Como pastores nós temos poder. Um agente de autoridade tem poder pela farda, pela sua posição. No lugar onde tu estás, onde exerces o teu trabalho, tu tens poder. Seja ele de um técnico, seja ele de um auxiliar, seja ele o que seja. Até numa fábrica onde tudo é por fases, não é? Naquela fase, aquele operário tem poder. E sobre ele está uma responsabilidade. Mas poder é o cargo, é a função. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, ensina: poder é a capacidade de obrigar, por causa de uma posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo. Quando o agente da autoridade nos manda parar e nos traz ou nos apresenta uma coima, não nos apetece pagar, pois não? Nem queremos que isso aconteça. Não os queremos ver sequer à frente, porque quando os vemos e sabemos que está tudo bem e que não fizemos nada de mal, trememos da cabeça aos... por causa do poder que eles têm, do cargo que eles ocupam, um agente da autoridade. E nós sabemos que vamos ter que obedecer àquilo que eles nos disserem. Esteja certo, não esteja certo, achamos justo ou não, temos que obedecer, por causa da posição que eles têm. Mesmo que o preferíssemos não fazer. O poder, ele pode ser dividido e é dividido em três formas. Ele pode se apresentar como poder económico, e nós sabemos que há poder económico, não é? Não só nas nossas carteiras quando temos dinheiro ou não temos um poder económico, mas um poder empresarial, um poder numa propriedade privada que tem influência no nosso mundo e que faz girar o mundo, o poder económico. Também há o poder político, onde estão as várias instituições. É um poder onde as nações são governadas, as cidades são governadas, há um domínio sobre a nação, há um domínio sobre a cidade, porque governam o rumo dessa mesma cidade ou nação. Também há o poder ideológico. E neste poder ideológico, este poder trabalha para outros dois poderes, o político e o económico. E aqui também está inserido o poder religioso. E quando nós falamos de poder religioso, quando eu leio isto, eu vejo um poder religioso como um cargo, como título, igreja, não é? Igreja.
Mas eu acredito que há um outro poder, o poder espiritual. Quando eu estava a ler isto, eu estava... Porque Deus não nos chama a ser religiosos. Deus nos chama a ser espirituais. Há um cargo, há uma função. Nós somos igreja, nós temos uma igreja como espaço. Agimos dentro do ministério, não é? E esse é um poder, está no poder ideológico, no religioso. Porém, Deus nos chama como Igreja Santa a operar num poder espiritual. Amém? Porquê? Porque Deus não quer só o título, Deus quer mais além disso. Deus nos chama a mais, porque se nós temos um poder só de título, não é no título que nós vamos expulsar os demónios, não é no título que nós vamos curar doenças, não é no título que nós vamos pregar o reino de Deus, não é no título que nós vamos curar enfermos, mas é no poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém? Então, existem estes vários poderes e na nossa sociedade nós vemos vários tipos de relações de poder. Nós vemos entre chefe de família e os filhos, ou mãe, pai e filhos. Vemos o poder institucionalizado entre patrão e empregado, entre professor e aluno. E muitas vezes os alunos pensam que os professores não mandam, mas os professores mandam, porque eles são a autoridade. Têm o poder dentro da sala de aula. Tal como os pais têm poder dentro da sua casa. Onde é que estão os alunos? Amém? Onde é que estão os alunos? Às vezes nós até podemos ver que a mãe e o pai não agiram da melhor forma. Mas nós temos que fazer o que a mãe e o pai dizem. É verdade ou não? Nós até podemos ver que um professor não agiu da melhor forma. O que eles dizem, nós temos que os respeitar, porque eles são poder que está instituído na escola para nós respeitarmos. E na nossa vida e ao longo da nossa vida nós temos que responder a poderes e nós temos que respeitar os poderes, ainda que o respeito é mútuo. Quando um patrão trata bem os seus empregados têm prazer em obedecer ao seu patrão. Quando os pais tratam bem os filhos têm prazer em obedecer aos seus pais. É verdade ou não? Porque respeito é mútuo, tanto de uma parte como de outra, mas pela autoridade, esse poder está instituído. Também há o poder de governantes e governados, que somos nós que não estamos no governo, nós somos os governados. E oramos para que eles também sejam governados, amém? Oramos por eles para que eles sejam guiados pelo Senhor, para que eles tomem boas medidas, para que eles tenham o discernimento de Deus sobre as suas vidas para guiar a nossa nação, guiar a nossa cidade. E quando nós falamos em governantes e governados, nós oramos por todos os poderes institucionais e nós devemos honrá-los e orar por eles, amém? Nós devemos orar pelos nossos patrões, pelas empresas onde trabalhamos, pelo trabalho. Nós devemos abençoar os nossos clientes. Nós devemos ter uma posição de abençoar. Nós devemos ter uma posição, porque nós somos e nós temos o poder de ser filhos de Deus. E a Bíblia diz, eu não coloquei aqui, mas diz, e deu-lhes poder a todos quanto o receberam de serem filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, nós adquirimos o poder. O título. Todos gostam, né? Ter o título. Todos gostam de ser reconhecidos. Se tu entrares em algum lado e disseres, eu sou filho de... No outro dia falava com alguém e alguém me disse que tratou de outra pessoa e essa pessoa não o conhecia, mas quando ele disse quem era filho, quem eram os seus pais e quem eram os seus avós, que aquela pessoa conhecia tão bem, o que é que isto lhe conferiu? De algum modo, uma empatia, poder, conferiu-lhe uma proximidade.
E ser filhos de Deus confere-nos esta empatia, esta proximidade, este relacionamento. Primeiramente com o Criador, primeiramente com aquele que nós reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, primeiramente com o nosso Deus e Pai. E quando nós estamos próximos, nós não somente temos o poder, porque reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador e fomos feitos filhos de Deus, como nós temos a autoridade. O que é autoridade? A autoridade não é poder. A autoridade vem com o que somos no reino espiritual. E aqui começa a apertar um bocadinho a malha. Até para nós que somos filhos de Deus, o aceitamos na nossa vida como Senhor e Salvador, começa a apertar. Porque o caminho que nos leva ao céu é estreito, ele é apertado. A autoridade vem com o que somos no reino espiritual. Como somos vistos. Pelo exemplo, pela conduta, pelo que refletimos. A autoridade vem com aquilo que nós passamos. Mas mais do que passamos, aquilo que é de verdade. Quero-vos dar alguns exemplos de autoridade. Pilatos e Herodes detinham o poder, certo? Mas Jesus detinha e detém a autoridade. A autoridade é a habilidade de levar outros a fazerem de boa vontade o que é solicitado ou determinado. Enquanto Pilatos e Herodes eram capazes de impor constrangimentos pela coação, Jesus conquistava os corações e as mentes das pessoas. Amém? E eu quero te perguntar, o que é que resta de Herodes e de Pilatos? E o que é que nós podemos encontrar da autoridade de Jesus? Pilatos e Herodes, com o seu poder opressivo, eles não têm nenhuma presença nos dias de hoje. Mas já Jesus, aleluia, já Jesus, Ele projetou-se pelos séculos. Ele chegou até nós com o mesmo poder, com a mesma autoridade, e ainda mais forte, aleluia, com os seus ensinamentos. Ainda hoje, a Bíblia, este livro que tem uma capa, é o livro mais vendido do mundo. Há best-sellers, mas este é o livro mais vendido do mundo. Não é só aqueles que dizem preferir a fé, que dizem que este livro é o mais vendido do mundo. Mas aqueles que até não querem crer, não querem aceitar, têm que aceitar, porque ele é o livro mais vendido do mundo. Aleluia. Jesus, Ele rompe a barreira do tempo. Ele rompeu a barreira das culturas. Ele rompeu a barreira e chegou até nós. Aleluia. Num cantinho em Portugal. Aleluia. Outros trouxe da Roménia até aqui para o conhecer de uma forma talvez diferente, do Brasil, conhecer. Quando do outro lado do mundo, deste Oceano Atlântico, tem chegado e tem havido conversão e tem havido avivamento. E há vidas que Deus traz para se fazer conhecido em Portugal. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Porquê? Porque o seu poder, a sua autoridade não ficou só lá há 2000 e tal anos atrás. Ele veio e chegou até aos dias de hoje, aleluia. Ele projetou-se, ele deixou um legado. E a autoridade deixa legado. Amém? Não o poder, mas a autoridade.
Nós reconhecemos os reis que foram em Portugal. E eu quero dizer uma coisa, nós não devemos desprezar a nossa história, a nossa cultura, aquilo que foi passado ao longo dos séculos. Mesmo que aquilo que tenha sido e acontecido tenha sido mau, nós possamos hoje ver com os nossos olhos que não foi a maneira correta, que não deveriam ter agido desta forma. Faz parte da nossa história. A nossa história é a nossa história e a nossa história deve-nos dar aprendizado. A nossa história deve-nos dar revelação para não fazermos igual. Se nós vemos que na nossa história alguma coisa foi errada, mas nós não devemos desprezar a história, porque ao desprezar a história nós estamos a desprezar o conhecimento e nós estamos a desprezar o entendimento e ensinamento que Ele nos trouxe para não fazer da mesma forma. E vamos cair no outro erro, que é no outro extremo. A autoridade de Jesus vai além das histórias das nações, vai além dos séculos, vai além das culturas, vai além das raças, aleluia. Porque Jesus vai aos corações, Jesus vai às necessidades, Jesus vai ao fundo, ao profundo de cada ser, de cada vida, desde o mais pequenino ao mais velho. Deus nos conhece. E Deus age de acordo com a nossa necessidade. Amém? A autoridade é uma influência. E nós podemos ter uma autoridade que influencia para o bem ou influencia para o mal. Vejam como hoje em dia nós vemos tantas coisas a levantarem-se, mesmo como autoridades. E podem estar a influenciar para o mal, influenciar-nos para o mal, para longe daquilo que é a palavra de Deus. Porque nós devemos analisar tudo à luz da palavra de Deus. E quando eu ouço pessoas dizerem que há coisas que já não lhes faz sentido, não veem da mesma maneira, é porque muitas vezes estão longe daquilo que é a palavra de Deus. Não estão a olhar para a palavra. Não estão a ter um relacionamento próximo. E eu não digo que nós sejamos perfeitos, não. Porque perfeito é aquele que anda com Deus e reconhece o seu pecado porque peca. Todos nós pecamos. Mas nós vamos ou não deixar o pecado ter domínio sobre a nossa vida quando nós estamos próximos, quando nós lemos, quando nós ouvimos. Quando nós nos ajudamos uns aos outros. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu quero te levantar. Eu quero caminhar contigo. Porque nós precisamos uns dos outros, da intimidade, da proximidade uns com os outros, para nos ajudarmos a caminhar uns aos outros, para chegarmos lá. Amém? Ou vocês acham que podem caminhar todos sozinhos? Nós não podemos caminhar sozinhos, mas a verdade é que a sociedade, é que aquilo que impera na nossa sociedade faz-nos muitas vezes caminharmos sozinhos. E há tantas outras coisas, até mesmo dentro de nós, que nos fazem ficar e caminhar sozinhos. Mas se nós tivermos... Eu não estou-te a dizer para tu teres uma multidão de gente à tua volta, não. Porque pelas suas vozes tu serás confundido. Mas põe pessoas de referência ao teu redor. Pessoas de oração, pessoas que leem a palavra, pessoas que oram, pessoas que buscam, que têm intimidade. Procura conselhos de pessoas que tu vês que não são agora cá, agora lá, agora pensa assim, agora pensa acolá e agora flutuantes nas suas ideias, indecisas na sua vida. Não, rodeia-te de pessoas que tu sabes que te vão ajudar. Não que te vão afastar, que te vão levantar e que não te vão derrubar. Rodeia-te de pessoas para que possas caminhar bem e não te possas afastar. Eu mandei uma mensagem a alguém, vi algo e mandei uma mensagem porque aquilo perturbou o meu coração e aquilo fez-me entender, amados, que ninguém é melhor do que ninguém e ninguém pense que está em pé e que pode não cair.
Porque aquilo que nos faz ficar de pé é o temor e o tremor à palavra de Deus. E se nós não conhecermos a palavra, nós vamos cair. Nós vamos ir atrás de coisas vãs. Nós vamos ir atrás de coisas que os homens falam que é verdade e que não é segundo a palavra. E Deus nos alerta, confere tudo conforme a palavra. Faz, se a palavra assim disser. Amém. A autoridade não pode ser comprada, vendida, nem dada ou tomada. Se nós vamos ver uma criança tem poder. E a minha Nayara é perita a dar ordens. Ela certeza que tem a quem sair. E ela vai para baixo, vai para cima. Ela quer um filme. Vai para baixo, vai para cima. Vai para lá. Eu não te disse. Bem. E no outro dia eu estava lá a colocar um filme e ela... às vezes ela faz que é para eu ir para baixo. Que não é daquela fila, é para o outro lado. Mas eu não vi nenhum e fui para baixo. E ela, vai para cima. Vai para o lado. Calma, eu já vou. Coloquei o filme que ela queria. Vai-me fazer o pão com Nutella. Faz-me 2 pães com Nutella. E eu, hã? Olhei bem assim, bem olhos olhados, estão a ver? Olhos bem abertos. Hã? Por favor. Já está melhor. Tu deves pensar que mandas. Põe para cima, põe para baixo, põe para o lado, faz. Não é? E uma criança é mestra no poder. É mestra a dar ordens aos seus pais. Porque eles acham que podem. Não é? Mas onde é que está a autoridade? Quem deve de ter a autoridade? Os pais. Amém? Porque a autoridade diz respeito àquilo que nós somos como pessoas, ao nosso caráter, à nossa influência. E sabem, influência que nós transmitimos para as pessoas. Nós às vezes oramos para que um músico seja salvo. Que bom o músico do mundo foi salvo. Mas Deus até levanta músicos da igreja e coloca-os no mundo para que eles sejam influência. E isso é muito bom, porque eles vão alcançar lugares, pessoas que nós nunca alcançaríamos. Mas muitas vezes os músicos que Deus levou da igreja para o mundo se corrompem, se perdem. Nós oramos para que Deus salve políticos, mude, transforme. Mas Deus até levanta pessoas que tementes na política. Mas logo aqueles valores que a política tem, a força tem daqueles lobbies, corrompe a pessoa e a pessoa se afasta. Deus nos chama a ser influência aonde nós estamos, onde nós vamos, seja na nossa casa, seja no local de trabalho, seja na nossa cidade. E qual é a influência? O que é que nós passamos? Eu falava sobre falar. E nós podemos comunicar de várias formas. Nós comunicamos por palavras, nós comunicamos por aquilo que escrevemos, nós comunicamos pela forma como nos vestimos, nós comunicamos como nos comportamos, nós comunicamos por aquilo que postamos, porque hoje o mundo é feito de redes sociais. Nós comunicamos de várias. E o que é que nós estamos a comunicar? Qual é o poder que nós estamos a passar? Que somos filhos de Deus ou não? Deus nos chama a influenciar o mundo, a pregar o Evangelho, as boas novas, o reino, a curar enfermos, a curar doenças, a ter domínio,
Aleluia, sobre a força do inimigo. Em Lucas 10, 19, 20, diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Foi-nos dado poder e autoridade. Jesus Cristo próprio nos conferiu. Jesus é poder. E Ele tinha e tem toda a autoridade. Em Mateus 28, 18 diz, podem ir assentando para ler em casa. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha poder. Jesus tem poder. Foi-lhe dado poder. Todo o poder. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Mateus 9, 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. A autoridade foi exercida sobre a doença, sobre a enfermidade. A autoridade foi exercida para perdoar pecados. A nós, Deus não nos conferiu para perdoar os pecados. Perdoarmos uns aos outros, mas já lá chegaremos. Mas Ele tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele foi e é o nosso mediador entre os homens e Deus. Ele foi aquele que remiu os nossos pecados, que redime a nossa vida, que justifica a nossa vida. Portanto, se nós queremos caminhar com Ele, nós temos que o ter na nossa vida, porque senão não há poder, nem há autoridade. Em Mateus 10, 1 diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aleluia! Nós vemos isto em várias passagens, a testificar sobre o que é que nós temos poder, o que é que nós temos autoridade. Mas para que haja autoridade, nós precisamos que não haja coisas pendentes ou faltas em áreas da nossa vida. Em Mateus 17, 16, 18 diz, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Houve alguém que trouxe, alguém que estava enfermo e os discípulos não puderam curar. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aleluia. Nós vemos Jesus a perdoar pecados e alguém ser curado. Nós vemos Jesus a repreender o demónio e alguém ser sarado. Aleluia. Mas algo que nos pode prender e roubar a autoridade é a incredulidade, a pequenez de fé. Ó geração incrédula. Se nós formos ver, há outras passagens que diz que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. E nós precisamos ter fé na nossa vida se nós queremos ter autoridade. Amém? E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem por ler. Um dia eu vou falar sobre isso. Não vem por ler. Tu necessitas de ler a Bíblia. Tu e eu necessitamos de conhecer a palavra do Pai para que os nossos passos sejam guiados. Mas isto chama-se conhecimento. Conhecimento. Ouvir a palavra de Deus aumenta a nossa fé. Ler a palavra de Deus aumenta o nosso conhecimento para que em nós seja revelado o entendimento. Eu hei de falar sobre isso. Então, a fé é necessária para nós termos autoridade. Segundo, nós precisamos ter bondade, nós precisamos ser e ter amor. Porque Deus diz, e perversa, a perversidade é a particularidade ou característica daquele que é perverso, há nele maldade, tem um comportamento mau, um gênio, um caráter que é mau, que é ruim,
tem uma tendência para o mal. E eu quero dizer que todos nós somos perversos. Porque todos nós temos tendência para o mal. Mas isto pode ser um fator que nos retira a autoridade. E por isso vigiai e orai. Amém? Porque o perverso é facilmente corrompido. Até demonstrando a crueldade. E de propósito fazer dano ao outro. Causar dor ao outro. Eu falava com a irmã Rosa no outro dia e eu falava sobre... E eu dizia-lhe, nós não sabemos o sofrimento que foi para esta palavra chegar até aos dias de hoje, como ela nos chega e como nós a temos. Eu vi uma série que é os Tudors, que é sobre a linhagem, uma linhagem dos reis da Inglaterra. E foi aí que a Bíblia começou a ser traduzida de uma forma mais e ele apartou-se do catolicismo. Mas ao ver aquela série, nós vemos a maldade, a perversidade do ser humano. Porque não eram católicos, eram protestantes, luteranos, queriam que todos lessem e pudessem ler a palavra, eram mortos. Levantavam acusações contra aqueles que nada tinham feito. Levavam aquele que ia decepar a embriagar-se na noite anterior para que fosse mau, para que fosse difícil aquela morte. Mas isto é o ser humano. A filha do rei Henrique qualquer coisa, né? Agora não sei, sexto? Oitavo, isso. Depois dele foi o filho que tomou, mas ele não viveu muitos anos. Após isso foi a filha primogênita, e ela era católica, porque a mãe dela era daqui de Espanha. E o catolicismo estava lá. E o pai tinha separado da mãe e casou-se com alguém que era... Porque isto era assim, bem, quase todas morriam, coitadas. A primeira não morreu e a do filho também não, foi morte natural, mas porque levantavam coisas para matar. E nós quando vemos, e quando ela foi para o trono, ela disse algo que ela iria matar todos os protestantes e luteranos que pudesse. E eu pensei, meu Deus, onde é que está o amor? Como é que alguém, conhecendo a palavra, pode matar assim, ter isto dentro de si? Tanta amargura, mas todos nós temos perversidade. Todos nós temos tendência para o mal. Todos nós podemos matar. Todos nós podemos fazer coisas que nos arrependemos, que nem nos reconhecemos. E a perversidade retira a autoridade. Diz que quando quiseram expulsar os demónios, não o conseguiram fazer. Para ter autoridade é necessário intimidade, consagração, oração e jejum. Em Atos 19, 13 a 17, diz: um grupo de judeus que viajavam da terra em terra, expulsando demónios, tentou servir-se do nome do Senhor Jesus, dizendo: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega, que saias. Jesus deu ao poder e autoridade ou não deu? Deu ou não deu? Os homens que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, sacerdote judeu. Mas quando experimentaram fazer isso num homem possuído de um demónio, este último respondeu: conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Exaltando sobre 2 deles, espancou-os de tal modo que fugiram daquela casa nus e muito magoados. A notícia do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos. Sobre a cidade desceu um medo solene e o nome do Senhor Jesus era grandemente honrado. Quando eles expulsavam no nome de Jesus, mas expulsavam em nome de quem Paulo pregava. Mas vamos ver quem eles eram. Eles eram filhos do sacerdote ou do sumo sacerdote. Logo, eram sacerdotes.
eram da linhagem, faziam serviço, tinham essa função, esse poder, certo? Mas neles não lhes foi encontrada autoridade. Jesus conheço, Paulo também sei quem é, mas vocês quem são? A falta de fé tira-nos a autoridade, a perversidade tira-nos a autoridade. Por isso nós precisamos de ter, primeiro, fé, precisamos de ter bondade e amor. Amém? Eu quero perguntar o que é que nós temos feito com o poder que Deus nos tem dado. O que é que temos feito com o poder de sermos filhos de Deus? Em Lucas 19:17 diz, e ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Terceiro, fidelidade. Se nós formos fiéis no mínimo, no que é colocado nas nossas mãos, e eu pergunto, o que é que fazemos com aquilo que é colocado nas nossas mãos? Estamos nós a ser fiéis no mínimo? Porque se formos fiéis no mínimo, no poder que Deus nos tem dado, Ele nos conferirá maior autoridade. Aleluia. Podem ler Lucas 19:17, mas o capítulo 19. Mateus 7, 28 e 29 diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E quando eu li este versículo, no início do ano, isto saltou ao meu coração, os ensinava como tendo autoridade. E foi daqui que veio isto, que eu estou a falar para vocês hoje. Ensinava-os como tendo autoridade e não como os escribas. Viam em Jesus que ele falava com autoridade, não como os escribas. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o nome que é sobre todo o nome, ele falava não de ouvir falar, mas de conhecer. Ele falava do que lhe era próprio, do que ele mesmo era, o grande eu sou. Tudo estava nele. Ele refletia o céu. Ele refletia o Pai. Ele refletia a ação. Ele refletia o Verbo. E eu quero perguntar, o que é que nós refletimos? O que é que nos domina? O que é que nos guia? Mateus 13, 51, 52 diz, e disse-lhe Jesus, porque os escribas não falavam com esta autoridade. Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhes eles, sim, Senhor. E ele lhes disse, por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aquele que é instruído no reino dos céus consegue tirar do seu tesouro, de dentro de si, coisas novas e coisas velhas. O que é que isto quer dizer? Que nós precisamos, para ter autoridade, nós precisamos ter entendimento. Os escribas eram conhecedores da lei. Aqueles filhos de Cefa eram sacerdotes, mas não tinham autoridade. Os escribas sabiam a lei, mas não tinham autoridade. Faltava-lhes a intimidade, a consagração, o entendimento para receber o novo, para operar, refletir o novo com base no velho. O que Jesus fez. Eram conhecedores da lei, mas não praticantes. Ouvir e praticar. Em Mateus 23, 1 a 3 diz, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Ouvir e praticar. Os escribas não eram praticantes, mas eram conhecedores da lei. Jesus aqui fala dos escribas e também dos fariseus. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quinto, para nos conferir autoridade, obras.
Mas a fé sem as obras é morta. Apenas praticavam para serem vistos, saudados, ter os primeiros lugares. Mas se nós dissermos que temos fé, também temos que ter obras. Nos versículos que vêm a seguir de 5 a 7, fala sobre estes mesmos a estarem fardos pesados e difíceis de suportar. Fazer todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. As obras que nós fazemos não é para que sejamos vistos pelos homens, mas é para atestar a nossa fé. É para atestar a transformação e a mudança que Deus tem operado em nós. 6º, cumprimento de princípios. A autoridade tem a ver com o cumprimento de princípios. O polícia pode ter poder, mas se não cumprir os princípios a que o seu ofício é chamado e imputado, perde a autoridade. Mesmo que não seja visivelmente, a corrupção, o incumprimento tira a autoridade. Por isso é necessário o cumprimento de princípios. Amém? Marcos 11, 20 a 26. Fala de quando Jesus passou e disse à figueira: seca-te. A amaldiçoou. Jesus respondeu, tendo fé em Deus. Quando os discípulos disseram: Senhor, a figueira secou-se. O que é preciso para ter autoridade? O primeiro logo, fé. Tendo fé em Deus. No versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É necessário a oração. Mas a oração não nos confere autoridade. Ela confere-nos uma intimidade. Porque nós conhecemos o Pai. Mas logo a seguir diz: quando estiveres orando, após este relato da figueira, após este relato dos discípulos terem visto que a figueira se secou, Jesus falar de fé, Jesus falar da oração, disse Jesus: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. 7º, nós precisamos de perdão, de perdoar. O que tem a ver o perdão com a autoridade? A autoridade é retirada quando não há perdão. Há coisas pendentes, e eu falei isso. O que é que pode estar pendente na nossa vida? O que é que pode prender a nossa vida que nos retira a autoridade? E o perdão é uma delas. Jesus fez menção disto aqui não por que lhe apeteceu, mas ele falou de fé, ele falou de oração, num seguimento de uma figueira, porque não era o tempo dela dar frutos. Ela não tinha frutos, mas eu quero dizer que na nossa vida nós precisamos ter frutos. Em Lucas 3, 11 a 14 diz: deem frutos que mostrem arrependimento, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E aqui era João Batista a falar às multidões que se lhe apresentavam. E vocês podem ler esta passagem depois melhor em casa. E João respondia, porque as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer então? Quem tem 2 túnicas, reparta-as. Quem tem comida, faça o mesmo com quem não tem nada, com quem não tem nem túnica nenhuma, nem comida. Os publicanos vieram a João para serem batizados e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Alguns soldados que também chegavam-se, eram batizados, perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O que é que João estava aqui a dizer? Olha, aquilo que vocês faziam não façam mais. Aquilo que era prática comum,
não façam mais. Não sigam mais esse padrão. Tenham outro padrão de vida. Tenham outro padrão de transformação. Tenham deixando aquilo que é mau para trás e vivendo aquilo que é novo. Tenham boas obras. Façam de forma diferente. Reflitam aquilo que Jesus e aquilo que veio à vossa vida de forma diferente. Com este batismo, mostrem frutos de arrependimento. Oitavo, para que tenhamos autoridade. Transformação, mudança de vida. Eles tinham poder para cobrar, os publicanos tinham poder para cobrar, os soldados para pôr a ordem, tinham o título, tinham o cargo, podiam prender, mas os soldados, quando prendessem, deviam fazê-lo com justiça, com equidade, com verdade. E daí viria a autoridade do exemplo. Quando João falava muda de vida, mudança de vida, frutos de arrependimento, tem bons frutos. Porque aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Tudo isto são áreas que nos colocam à prova. Mas eu quero te dizer que a tua superação nas provas confere-te autoridade. Quando tu vences o pecado, quando tu vences a falta de fé, quando tu vences a perversidade, quando tu vences a inatividade das obras, quando tu vences... o que é que eu mais falei aqui? Podem-me ajudar? Quando tu vences com o perdão, quando tu vences com o cumprimento de princípios. E hei de também falar sobre isso. Princípios. Quando tu vences com um entendimento. Isto confere autoridade. A tua superação nas provas confere-te autoridade. E Deus nos deu poder e autoridade. Então não é só para tu seres filho de Deus. É para tu teres autoridade. Para expulsar demónios, para curar enfermos, curar doenças e pregar o reino de Deus. Aleluia. Tu és filho de Deus, tens o poder, mas é necessário que sejas revestido da autoridade. E quero dizer que a superação leva-te à autoridade. Nem sempre é fácil. Nós vemos alguém que se recupera do álcool e que a luta é constante na sua vida. Nós vemos alguém que se recupera das drogas e a sua luta é constante na vida. E alguns às vezes não vencem essas batalhas e morrem por aquilo que as dominava. Foram livres, conheceram a liberdade. Conheceram a autoridade de dizer, olha, eu consegui vencer. Tu também podes. Mas por elas foram suplantadas as suas vidas. Então não é fácil. O mentiroso mente e reconhece que não pode mentir, porque é frutos de arrependimento. Mostra as obras, mostra os frutos. E vemos, não mente um, não é? E às vezes cai ali. E já está enlaçado. O perdão. Alguém que não consegue perdoar o outro, que não consegue lançar isso. Há pessoas fantásticas a perdoar. Há pessoas fantásticas que dão a capa, dão a face, dão tudo. Mas isto é o que Deus nos ensina. E se nós não fazemos... Eu ontem lia uma passagem, já não sei onde é que era. 1 de Pedro, acho eu. Que fala sobre isto. Sobre esta mudança. E sobre nós não contendermos, sobre nós não andarmos em guerras, por a minha razão, a tua razão, Deixa isso. Deus nos chama a não ter razão nenhuma, Deus nos chama a servir, Deus nos chama a mostrar, dá a capa, dá a face. Mas é difícil, não é?
Mas quando nós começamos a seguir Jesus deu a capa, deu a face, deu o corpo, deu tudo, deu o sangue. Por isso a autoridade chegou aos nossos dias, a autoridade dele. Por isso ele deixou um legado. Deixa um legado na tua família, deixa um legado no teu trabalho, deixa um legado onde tu passas. Dessa mesma autoridade, uma vivência. Deus nos chama a viver. Por isso nós temos que perceber estas áreas. O que eu falei na última vez, tudo está ligado, tudo. O reino de Deus está ligado em todas as áreas, do princípio ao fim, o antigo com o novo. Por isso aquele bom escriba, aquele que conhece e que tem entendimento, ele tira coisas boas e coisas novas. Reflete o que é novo sobre base no velho. Amém? E Deus te quer dar este poder, e Ele tem dado este poder como filho de Deus, mas Deus também te quer dar autoridade. Amém? Aleluia. O que importa é eu dizer aos meus filhos, venham à casa de Deus se eu não venho. O que importa é dizer aos meus filhos, vamos ler a Bíblia se eu não leio. O que importa é dizer aos meus filhos, vamos orar se eu não oro. O que importa é dizer aos meus filhos, senta-te de uma forma à mesa quando eu não me sento. O que é que importa é eu dizer aos meus filhos, não convém que te portes dessa maneira quando eu não me comporto. O que é que interessa? Que autoridade existe? Nós vamos refletir, nós vamos passar com aquilo que nós somos e esse exemplo confere-nos a autoridade. Já estamos perfeitos? Não. Queremos caminhar para lá? Sim. Amém. Nós vamos ficar de pé. A nossa vida está no amor de Deus. Amém? Nós cantávamos isto. Tu és o meu fundamento, a minha confiança está em ti, nada temerei. Tu temes não ser aceite porque defendes os princípios da palavra de Deus, então tens um grande problema. Porque a autoridade que há nele não vai estar em ti. E às vezes não são precisas palavras, são precisas só ações. Às vezes até o silêncio, como eu falava, vai falar mais alto. Que Deus nos ajude a viver neste mundo, amados. Por causa de muitos que foram perseguidos, mortos, serrados, queimados, comidos por leão. A palavra de Deus chegou até os dias de hoje. Mas eu temo que pela falta de temor e tremor do povo de Deus, e com todos os meios que nós temos de lançar semente, ela morra no caminho. Porque o preço que eles pagaram para hoje nós termos, nós não damos valor, nós não conseguimos entender. Porque nós estamos no nosso mundo, no nosso comodismo, e deixamos que tantas e tantas coisas nos corrompam. Aquilo que é aceito ao mundo, aquilo que o mundo aceita, mas que Deus desaprova, nós aceitamos. E aquilo que aprova a Deus, nós rejeitamos. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da minha vida, da tua vida. Deus tenha misericórdia dos meus filhos e dos meus filhos dos meus filhos. Deus tenha misericórdia das nossas gerações. Quando eu vejo uma geração que foi salva e os seus filhos que foram ensinados estão-se a perder, a desencaminhar. Crianças que cresceram na igreja e que estão a perder o foco. O que será dos seus filhos? O que será? O que será de nós, igreja? O que será das nossas casas, das nossas gerações?
Eu te quero dizer que Deus tem dado poder e autoridade, mas é necessário que tu te aprontes, tu despertes para que as tuas gerações tenham esta mesma autoridade. E há gerações aqui que estão em crescimento, e quando eu ouço que já não me diz a mesma coisa, quando eu vejo coisas postadas que nada têm a ver com a palavra, mas que levam para outra espiritualidade, para outros rumos na vida, que Deus diz: não sigas as estrelas, não sigas o sol, não sigas a lua, não sigas os homens. Ai, igreja, desperta, 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 desperta. O que é que tu queres para a tua casa? O que é que tu queres para os teus filhos? O que é que tu queres para as tuas gerações? A minha mãe conheceu a Deus. Nós viemos de Crescento. Nós fomos criadas, nós fomos no caminho de Deus. Mas hoje Deus me diz: desperta, porque está na tua mão, é a tua responsabilidade para as tuas gerações. E os meus filhos terão a sua responsabilidade para as suas gerações. Mas é necessário que eu os ensine, é necessário que eu fale dele de manhã, à tarde e à noite. É necessário que eu viva, é necessário que haja exemplo. E eu quero dizer que o amor fala daquilo que está errado, o amor fala daquilo... Meu Deus, misericórdia, Senhor, quando eu vejo, mete os filhos de castigo, mas mete lá um cantinho, faz uma tenda com almofadas, coloca uns desenhos para pintar, coloca uma música calma, coloca algo para relaxar. Vai ferir o emocional deles. Isto nós estamos a viver nos dias de hoje. Sabem que castigo é castigo, mas o castigo produz alegria, produz fruto. E um castigo na hora certa não matou ninguém. Uma palmada na hora certa não mata ninguém. Uma voz de autoridade não mata ninguém. Encaminha para o bem. Depois de entenderem o que é, o que foi, há tempo de acalmar as emoções, há tempo do abraço, há tempo do afago, porque há tempo para todas as coisas. Mas tudo está a virar ao contrário. Eu quero dizer, o que é que se passa connosco? Somos nós, temos que despertar, igreja. Temos que despertar a nível espiritual, temos que despertar a nível das nossas casas, temos que despertar para que haja poder, porque o poder nos tem sido dado, mas haja autoridade. O exemplo, a unção, os princípios, o entendimento. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas gerações, tem misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Deus, ajuda-nos como igreja a refletir esse amor, a refletir e refletindo o amor há que dizer a verdade, Senhor, não julgando, não condenando, mas Senhor, é isto que traz a correção, Deus. Isso não é falta de amor. Ajuda-nos a ter fé, ajuda-nos a mostrar, ajuda-nos a ter essa autoridade, Deus. Ajuda-nos, Senhor, Deus, a buscar tudo aquilo que nos confere autoridade. Nós queremos ter autoridade, Senhor. Para expulsar demónios, para pregar o reino dos céus, para curar enfermidades, curar doenças. Nós queremos ter essa autoridade, Senhor. Queremos ter autoridade para anunciar o Teu nome, que é sobre todo o nome, Senhor. Esse poder que Tu nos dás de sermos filhos de Deus, queremos anunciá-lo, Senhor. Queremos, Senhor,
dizer ao mundo, queremos dizer às nossas gerações que Tu não és uma lenda, que Tu não és uma história, mas que Tu és real, Senhor. Os povos ouviam falar de Ti e viam que Tu fazias no meio de Israel, Senhor, e viam que Tu eras real. Tu és real, Senhor. E nós queremos, Senhor, deixar este legado, Senhor, às nossas gerações. Queremos, Senhor, não só ter filhos, mas ter filhos que andem no Teu caminho e na Tua verdade. Filhos que têm temor e tremor. Filhos, Senhor, que, Deus, são benditos do Senhor. Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Pai. Eu oro, Senhor, para que as Duas coisas estejam em nós, o poder e a autoridade. Eu oro, Senhor, para que Tu nos ajudes. Tu levantes um povo, Senhor. Tu levantes homens, Tu levantes mulheres, Senhor. Deus, sem que o inimigo vem, Senhor, e ele não tem espaço nem lugar, que o inimigo vem, Senhor, para roubar, para matar, para destruir, mas que ele sai e ele foge, Senhor, no nome de Jesus. Deus Pai, no nome de Jesus, o Senhor, um povo que não se acomoda, que não cruza os seus braços perante o ataque do inimigo, Senhor, mas que se levanta, Senhor. Deus Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, eu oro pela restauração de famílias, eu oro pela restauração de lares. Eu oro pela restauração de corações. Eu oro, Senhor, pela restauração e pela salvação, Senhor, das nossas famílias. No nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que haja uma mudança de vida, Senhor, em nós. Senhor, e naqueles a quem nós pregamos. Deus Pai, eu oro para que haja frutos de arrependimento. Haja frutos, Senhor, que se mostrem daquilo que Tu és. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós carecemos tanto de Ti, Senhor. Como poderemos fazer todas estas coisas se Tu não fores connosco? Mas a Tua palavra diz que Tu és connosco, Senhor. Então ajuda-nos a buscar-te, a ter intimidade, a orar, a ter fé. Ajuda-nos, ó Deus. Deus, no nome de Jesus eu oro, Senhor, para que Tu possas falar mais do que aquilo que eu falei. Tu possas revelar mais do que aquilo que foi revelado através de mim. Tu possas trazer, Senhor, muito mais, Senhor, para que a glória de cada um, Senhor, possa ser aumentada, Senhor. A Tua glória, a Tua presença nas suas vidas possa ser aumentada no nome de Jesus, e que cada um possa superar, Senhor, todas as provas, Senhor, porque a superação, Senhor, e este ano é ano de superação. Deus, superação é luta, superação é dor, superação, Senhor. Mas a superação leva-nos, Senhor, confere-nos a autoridade. Obrigada, Senhor. Muito obrigado, Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder, a Ti o louvor, aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado. Adora a Deus, adora a Deus. Coloca a tua casa no altar. Coloca os teus filhos, os teus netos no altar. Deus. Quando tudo diz que Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que e o que dizes sobre
partilhar só aqui uma palavra. Ontem, boa palavra de exortação para nós. A porta ainda continua estreita, não é? E às vezes nós esquecemos um bocadinho disso. Precisamos ser exortados, não é? Alertados para a palavra do Senhor. Mas agora quero-vos contar só algo. Ontem eu estava senti um aperto no meu coração e senti muita necessidade de ir para o meu cantinho. O meu quarto, o meu refúgio é mesmo, eu fecho a porta do meu quarto e vou para lá. E às vezes quando estou... Foi um desses dias, ontem, eu estava assim com um grande aperto, algumas coisas que me estavam a preocupar e eu senti muita necessidade de ir orar sobre esse assunto, e então eu comecei a orar, e quando comecei a orar já estava a chorar, e eu só disse assim: Deus, dá-me uma palavra. Deus, dá-me uma palavra. É porque se tu me deres uma palavra, eu pego nela e eu sou capaz, mas eu estou com medo. Toda a gente tem medo, não é? Há alturas que temos medo, às vezes temos medo de coisas que nos colocamos, ou trabalhos, ou de alguma coisa que nos colocamos às vezes a fazer, não é? Disse Deus: olha, eu estou cheio de medo. Deu-me assim uma pancada muito grande ontem, mas eu disse: Deus, dá-me uma palavra, Senhor, porque se tu me des uma palavra, eu sei que vou ser capaz de gerir tudo, todas as áreas, e agora até na oração Deus estava a contender algo comigo muito interessante. E então eu disse: Deus, dá-me uma palavra, porque se tu me des essa palavra, Deus, se tu me des a paz, porque eu entretanto o Eduardo chegou lá ao pé de mim e disse: mas o que é que se passa? E pá, eu estou mesmo, de repente deu-me um pavor, caiu a realidade em mim, e eu sei, Deus, eu só sou capaz se tu estiveres comigo, porque estava mesmo assim com algum receio, e entretanto chorei, e ele estava a conversar comigo, e depois eu li a palavra, e diz assim, em Salmos 55, 22, e esta foi a palavra que eu precisava: eu agora sou capaz de tudo, vou com a força toda. Tenho uma colega que diz isso: agora vamos com a força toda, e é um bocadinho assim, agora vou com a força toda, mas de repente precisei desta palavra. E diz assim: lança o teu cuidado, portanto a tua preocupação sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Eu estava com tanto receio de: Senhor, será que eu vou dar conta de tudo? Entendem? Será que eu nestes dias agora, nestas semanas, vou dar conta de tudo? Será que eu consigo não descurar coisa nenhuma? E eu não vou dizer exatamente o quê, mas eu estava ali, estávamos a orar, e eu questionei uma coisa a Deus: quando é que eu começo isto? Começo agora ou não? Começo depois desta fase toda de terminar? É por causa dos censos? E Deus trouxe um versículo que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu disse: ok, Deus, já está esclarecido o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, porque às vezes é uma palavra, e depois eu ontem pensava: Deus, como é tão bom, tu és tão bom, que nós te pedimos-te uma palavra, e tantas vezes eu tenho N vezes. Às vezes eu digo: Deus, dá-me uma palavra, e Deus dá-me. Às vezes digo: Deus, dá-me paz. Eu uma vez adormeci à tarde e eu deixo-vos a minha paz, e naquilo eu adormeci, acordei cheia de paz. Queridos, eu não sei como é que com vocês é, mas comigo é assim. Eu preciso de uma palavra, e depois eu sei que vou estar estas semanas todas só a dizer: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Eu não sei como é que é, se vocês têm palavras remas na vossa vida, mas há versículos-chave na minha vida que me têm sustido de pé, têm-me sustentado, têm-me firmado. Há palavras que eu não as deixo de maneira nenhuma. É aquelas palavras que eu acho que até quando for velhinho, ou quando o Senhor nos vier buscar, ou seja como for, são aquelas palavras, aqueles chavões mesmo que vêm comigo sempre, e qualquer coisa eu lembro-me. E lembro o mundo espiritual: eu tenho esta palavra.
eu tenho esta palavra, queridos, olha, lembrar da palavra, mas eu disse, Deus, dá-me esta palavra, dá-me uma palavra, e de facto, queridos, foi esta, e neste momento, eu digo, temos medo às vezes, temos alguns receios, temos podemos ter alguma ansiedade, algumas incertezas, queridos, peguem na palavra, lança toda a tua preocupação, lança o teu cuidado, a tua preocupação sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. E depois de uma palavra destas, queridos, vamos com a força toda. Amém. Firmados que o Senhor é que nos vai ajudar. Ele é que nos vai sustentar. Amém. Queridos, vamos ofertar com a alegria que o Senhor está connosco. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, porque pode a minha alma sossegar, aleluia. Posso descansar em Ti, amém. Obrigado. Aleluia, queridos. Vamos estender as nossas mãos de bênção, amém. Pai, muito obrigada porque é a Tua palavra que nos dá a confiança, nos dá a paz, nos dá a tranquilidade para seguirmos, Senhor. Sabemos que no mundo temos aflições, temos provações, Senhor, mas não temos que temer, pois Tu venceste o mundo, Senhor, e Tu nos fazes, Senhor, nos tornas mais do que vencedores, Pai. Nós vencemos contigo, Senhor. Pai, não há que temer, não há que ficar, Pai, no estado paralisado, Senhor, petrificado, Senhor, porque Tu estás connosco, nós não seremos abalados, Pai. Pai, é com a confiança que temos em Ti, Senhor. Pai, nós ofertamos, Senhor, e nós abençoamos esta casa, Senhor, e também somos abençoados, Senhor, porque Tu, Pai, mesmo quando somos fiéis no mínimo, Senhor, Tu,
Pai, Tu nos colocas, Senhor, noutros lugares, Senhor, Tu nos vais dando mais, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, porque não... Pai, porque a nossa preocupação, o nosso cuidado, Senhor, eu sei que Tu cuidas de cada pormenor, Senhor. Pai, Senhor, vem trazer a bênção, Senhor, vem trazer a provisão, Senhor, em todas as áreas que os meus irmãos precisam, Senhor, e abençoa esta casa, Senhor, para que ela também tenha as suas necessidades supridas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, porque de facto temos a idade que temos, mas já fomos mais novos no Teu conhecimento, Senhor. Deus, e temos visto, Senhor, o justo sempre, Pai, estando firme, Senhor, sempre tendo, Senhor, aquilo que precisa, Senhor. Pai, muito obrigada por o Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós somos Teus filhos, Senhor. Pai, também somos servos, Pai. Estamos aqui para servir, Pai, e eu sei que Tu és fiel de uma forma que não entendemos, Senhor. Tu nos abençoas muito mais do que aquilo que Te sabemos pedir, Pai. Muito obrigada pela Tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Nós, vem cá, Rui, Catarina. Nós temos o privilégio de, neste tempo, termos todas estas ferramentas, redes sociais, uma série de coisas aí à nossa volta. E até o partilhar o Evangelho. Hoje, quando nós estamos a partilhar aquilo que é pregado, aquilo que é cantado, estamos a levar outras vidas, é uma forma de nós evangelizarmos também. Deus nos dá essas mesmas ferramentas. Mas nada, é verdade, substitui a atmosfera do presencial, porque o presencial é o presencial, podemos estar juntos. Às quartas-feiras, na nossa página de Facebook da Nike, nós temos transmitido a nossa celebração online ao domingo às 20 horas. Passem por lá. À quarta-feira, nós temos trazido este mês de quarta-feira, este mês de março, não é mês de quarta-feira, este mês de março, temos trazido sempre alguém convidado, tem estado connosco e vai estar connosco também esta quarta-feira alguém a partilhar um pensamento da palavra de Deus aos nossos corações, às nossas vidas, e conseguimos assim trazer de um lado, do outro, estar junto. Temos um objetivo, amado, levar esta palavra a cada coração, a cada vida, seja do mais pequenino, seja o adolescente, o jovem, aquele pai de família, mãe aí de família, seja esse empresário, seja esse empregado, seja em que área seja da sua vida, aquele com mais idade, glória a Deus, esta palavra chegar ao nosso coração, porque é Jesus que faz a diferença nas nossas vidas, em que idade seja, em que tempo seja, e Ele é para todos os corações. Por isso, estamos ligados, tentamos trazer desta forma e queremos ser igreja com todas as ferramentas que Deus nos deu, que Deus colocou à nossa disposição para nós termos e fazermos. Amém? Quero convidar a ficar de pé, quero deixar a bênção de Deus, glória a Deus, sobre cada um, sobre cada vida, glória a Jesus. Obrigado, Deus, por cada um que representa uma casa, uma família, Deus, um legado que Tu deste a oportunidade de Deus deixar. Que o Teu favor, que a Tua bênção, Senhor, esteja na sua vida, Deus, no seu lar, e Deus, tanto no Senhor como ouvimos hoje, não só no que conhecemos, Deus, mas muito mais além, Senhor, naquilo que somos desafiados a viver. Deus, e que o Teu favor, a Tua bênção seja vivido de tal forma, Pai, que leva a cada coração, que leva a cada filha, cada esposa, Senhor, a cada um, Senhor, neste sentido de família, no nome de Jesus, o Teu favor, a Tua bênção, guarda, protege, Deus, todo o mal, Deus, queira se levantar contra a vida de cada um e roubar da sua casa, no nome de Jesus. Quero ser um abençoador de famílias, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Obrigado, família de Deus, estamos juntos, amém, juntos, e cada um de nós. Deus abençoe a vossa casa, a vossa família, no nome de Jesus. Amém.